uma irmã desonrada, um pai omisso, um irmão vingativo, cheio de ódio, um crime de homicídio, um desarranjo familiar, e Davi não faz nada. Davi não repreende Absalão, ele não segura e diz: por que você fez isso? Por que você matou Aminon? O texto diz que ele dá um beijinho e o manda embora. O desdobramento disso é justamente o que eu falei, vou ler para vocês, está lá em 2 Samuel, capítulo 15, verso 1 ao 6. Ele começa a dizer: não há justiça na terra, não há reinado, não há rei reinando, não há critérios pelos quais esse povo venha a ser julgado. O que está prevalecendo é apenas a emocionalidade do rei. E se eu fosse rei, haveria justiça. Começa a insurreição, Absalão prepara uma revolta armada, é declarado rei sobre Hebron e tenta tomar Jerusalém. Davi recua, foge com seus súditos, porém ele deixa algumas pessoas de sua confiança infiltradas dentro dos conselheiros de Absalão. E o texto diz que Absalão recebe um conselho desastroso, de modo que numa possível batalha os seus exércitos pudessem ser destruídos. Nós vemos então a instabilidade que é criada, a tensão entre pai e filho, e Davi ele começa agora a fazer excelente estrategista. Ele era um homem de guerra fantástico. Ele só não foi um bom pai, mas ele era um homem de guerra sensacional. E ele começa a fazer um plano, e certamente Deus é com ele, e ele vai ter vitória, mas ele diz: façai qualquer coisa, mas não tocar no moço Absalão. Poupai o jovem Absalão. Lá no verso, ainda no capítulo 18, verso 19, verso 14 até 19, o texto vai continuando e diz que Absalão ele começa agora a fugir. O seu exército é exterminado, ele começa a fugir de seu cavalo, e por meio dos bosques ele tinha um cabelo, lembra do cabelo que eu falei que era muito belo? O cabelo dele era tão bonito, tão grande, que ele fugindo, ele fica preso pelos cabelos em um arbusto, uma árvore. E ele lá, o cavalo vai embora, ele fica pendurado. Joabe, aquele que era o braço direito do seu pai, aquele que armou o plano para que Absalão encontrasse Davi, cheio de ódio também, ele vai lá e transpassa Absalão e o executa. E ali Davi agora fica sem filho também. Mais um filho morreu. Chega a notícia a Davi, alguém chega e diz: Absalão foi ferido e morto. O que acontece no verso 33 é que Davi rasga as suas roupas, cai por terra, lamenta, grunhe, geme e diz: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Só que o tempo de dizer meu filho nessa história havia acabado. Absalão estava morto e a tragédia consumada. Nós podemos perceber nesse episódio o desespero de Davi, que certamente ao colocar o nome do seu filho pai da paz, não imaginaria que essas coisas iriam acontecer, que tivesse tomado esse tipo de rumo. Certamente os seus sonhos agora desmoronaram, certamente não havia nenhuma esperança de reconstrução, porque havia morrido seu filho Absalão. Para não nos prolongarmos muito, a pergunta que fica é o que nós podemos aprender com o drama de Absalão e de Davi. O primeiro ensinamento que nós podemos tomar aqui, em primeiro lugar, é que Davi transferia sempre responsabilidades que eram intransferíveis. Davi transferia responsabilidades que eram suas e que eram intransferíveis. Primeiro, nós vemos o conflito que houve ali entre Tamar e Aminon. O estupro ocorreu e ele não foi
resolvido. Ele foi postergado. O texto diz que durante 2 anos Tamar ficou com Absalão. E o que foi que Davi fez? Nada. Ele delegou ao tempo a missão de resolver o conflito que havia entre os seus filhos Tamar e Aminon. Depois nós vemos o segundo problema, o problema entre Aminon e Absalão. E nessa história, Davi, ele também não resolve. Ele não chama o seu filho Absalão e diz: meu filho, eu tenho visto o que está no seu coração. Você quer matar Aminon? Mas ele agora delega a responsabilidade aos irmãos de Absalão. Talvez pensando, se os irmãos forem, ele não vai fazer nada. Depois, agora já 4 anos sem olhar para a cara do seu filho, ele transfere a responsabilidade ao seu assessor. Ele transfere a responsabilidade a Joabe, o qual tem que tratar e planejar, fazer uma trama para lhe trazer de volta o filho Absalão para o seu pai. Mas e para nós? O que é que essa palavra serve? E a pergunta que eu faço à igreja é justamente: para quem nós estamos transferindo as nossas responsabilidades? Essa mensagem é uma mensagem que se aplica claramente aos pais, né? Mas existem pessoas que não são pais e serão. Existem pessoas aqui que tratam de diversos assuntos, né? Talvez ocupados demais, assim como Davi esteve. Talvez tendo missões demais, como Davi também tinha. E a pergunta que eu faço é: para quem nós estamos transmitindo, repassando as nossas responsabilidades? Às vezes, essa responsabilidade é transferida para a escola. O filho vai para a escola e o pai talvez pense: pronto, agora minha missão concluiu, meu filho está estudando. Aí sai da escola, vai para a natação, sai da natação, vai para o judô, sai do judô, vai para a aula de inglês, e vai passando de um para o outro, e no final não há tempo, não há resolução, não há tratamento dos problemas. Talvez essa responsabilidade esteja sendo transferida para a igreja, onde os pais passam a semana inteira ocupados demais, fazendo coisas demais, tendo tempo de menos, e aguardam chegar o domingo para que ou na igreja em casa, ou na escola dominical, ou enfim, na saída das crianças, os seus filhos possam ser discipulados, evangelizados. Talvez para orientadores, talvez para uma empregada ou um funcionário que passa mais tempo com o seu filho do que você pode passar. Mas a responsabilidade de educar, de corrigir, de discipular, de evangelizar os seus filhos e o meu filho é minha, é nossa. O filho é seu, a filha é sua, a responsabilidade é sua. A segunda lição que aprendemos é que Davi, ele era capaz de vencer gigantes. Nós vemos que Davi, ele tinha uma capacidade extraordinária de vencer batalhas. Milhares de pessoas, um homem só, matava numa noite. Um menino que derrota um gigante, uma pedra. Ele tinha uma capacidade fantástica de vencer os mais diversos conflitos, mas ele não tinha a coragem de olhar nos olhos dos seus filhos e romper o silêncio com a conversa franca e perguntar o que houve. Ele jamais, ele não mostra isso, ele foi capaz de exortar os seus filhos como pai. Vence gigantes, mas não conversa olho a olho com seus filhos. E diante disso, eu digo a vocês, eu não queria parecer com Davi nesse aspecto. Nós vemos o escândalo de incesto, Davi não chama Aminon, tampouco Absalão para resolver as diferenças. E muitas vezes existem pais e mães que não querem ver,
que tem medo de encarar o filho e o problema, que tem medo de confrontar os filhos com a verdade, que tem medo de não saber como conduzir o problema, como ajudar a solucionar. Todavia, não será o tempo, não serão as outras pessoas que resolverão os problemas, eles não irão sumir à toa, muito menos uma missão para resolver. Nós podemos aqui, talvez, nessa reflexão, fazer um breve diagnóstico. Talvez faltasse em Davi a capacidade de ter um auto-perdão. Talvez Davi se questionasse: como é que eu vou corrigir meu filho, Aminon, sobre o estupro, se eu, Davi, abusei e adulterei com Betseba? Como é que eu, Davi, vou corrigir Absalão sobre o assassinato do seu irmão, se eu, Davi, assassinei Urias, esposo de Betseba? Talvez Davi não tivesse a capacidade de corrigir, porque ele estivesse olhando ainda para os seus pecados do passado. Como é que eu vou corrigir meu filho sobre algo que eu errei? Como é que eu vou falar para o meu filho e dizer: não faça isso se eu fiz? Nós sabemos certamente que Davi se arrependeu, nós sabemos que Deus o perdoou, mas talvez nesse contexto Davi nunca tenha se perdoado. E talvez isso aconteça hoje também. Talvez isso aconteça com você ou com alguém que esteja assistindo. Mas uma coisa é clara, e eu venho falar para você nessa noite em nome de Jesus: que os erros do passado não definem quem você é hoje. Nós sabemos certamente que existe redenção em Jesus e na sua cruz. Nós podemos hoje claramente chegar para os nossos filhos e dizer: meu filho, eu errei nisso, mas eu fui perdoado por Deus e não quero que você caia na mesma pele do teu peso que eu estou caindo agora. Mas certamente, pelo fato de não ter havido correção, consequências seríssimas foram acontecendo. Nós vemos que o ódio de Absalão, ele começa a crescer demasiadamente. Primeiro, por tudo que eu já falei, mas nós podemos perceber que Absalão agora ele começa a ter ódio acerca dos pecados do seu próprio pai. Nós vemos que Absalão, depois de tudo isso acontecer, ele tem uma filha, e essa filha ele bota o nome de Tamar, o nome da sua irmã. E isso é algo seríssimo. Você lendo assim rapidamente, talvez não reflita o peso que isso tem. Tamar significa palmeirinha, plantinha delicada. Talvez isso seja uma mensagem. Ele diz assim: meu pai não foi capaz de cuidar da minha irmã, agora vem alguém mexer com a minha palmeirinha. Ódio pela ausência da resposta do pai. Depois ódio pelo pecado, como eu já falei. O texto diz que depois que Absalão ele tomou o reinado, ele chamou algumas pessoas para o auxiliarem. E uma dessas pessoas foi Aitofel. E quem foi Aitofel? Aitofel foi justamente o avô de Betseba, aquela que havia sido tomada indevidamente em oculto. E ele dá um conselho bem simples, diz assim: vai, e o que um dia o teu pai fez às escondidas com a minha neta, eu aconselho a fazer com as mulheres concubinas dele, possuídas no telhado da casa real, para que todo o Israel veja. E o texto diz, que Aitofel ficava instigando, dizendo: meu pai não poderá reprovar a minha conduta de me deitar com as suas concubinas aos olhos de todo Israel, porque um dia ele também fez isso. E novamente aqui eu preciso dizer que é necessário nós quebrarmos toda essa corrente de pecados que nós consideramos não perdoados.
Um terceiro ponto acerca do ódio de Absalão é que Absalão agora ele passa a ter ódio dos amigos do seu pai. Nós olhamos, eu tinha falado anteriormente, que o braço direito de Davi era quem? Joabe. Aí Joabe vai, aí Absalão vai e chama para ser o conselheiro do seu exército, Amasa. E quem era Amasa? Ele era o pai de um homem que tinha um caso com a parente íntima de Joabe. Ou seja, ele está jogando os escândalos do reinado no ventilador para que todo mundo visse. E muitas vezes a gente pode até não pensar, mas muitos irmãos, eles podem estar num processo de aborrecimento com o outro, talvez tendo processo de ciúme, de ódio, conflitos familiares não resolvidos, filhos que trabalham para derrubar a empresa do seu pai, como foi o caso de Absalão. E tudo isso foi ocasionado e gerado por uma coisa, omissão. Os homens estão lendo agora um livro, que é O Silêncio de Adão, que fala justamente acerca dessa questão da vivência piedosa do homem, da omissão acerca do cuidado da sua casa. E aqui nós temos o maior exemplo disso. Davi era extremamente piedoso em alguns aspectos, mas com relação à vida dos seus filhos, ele foi um homem omisso. Qual a conclusão? Para nós, como igreja, para os líderes, para aqueles que estão servindo a comunidade, talvez que não sejam pais, mas conheçam pais que talvez passem por isso. E a missão nossa é aprender para ensinar para os outros também. É que para que haja paz na terra, foi aquele texto que nós vimos no começo, é necessário que o coração dos pais se convertam aos filhos e o coração dos filhos se convertam aos seus pais. Primeira coisa, pais convertidos aos filhos, eles não transferem responsabilidades. Pais convertidos aos filhos, eles não brincam com o ódio existente entre os filhos. Não acham que isso é algo sem importância. Ao contrário, levam a situação a sério e buscam resolver. Pais convertidos aos seus filhos consideram cuidadosamente os sentimentos perniciosos, nocivos a uma relação familiar sadia e tratam de forma amadurecida. Pais convertidos a seus filhos não reagem aos filhos apenas emocionalmente. Filhos odeiam pais emocionais, que só são capazes de espancamento, gritaria, brutalidade, mas que não agem baseados em princípios de justiça, verdade, coerência e integridade. Pais convertidos a seus filhos não fogem dos seus pecados da juventude, antes os resolvem na presença dos seus filhos. Assim, não adianta só termos boas intenções, só colocarmos nomes bonitos nos nossos filhos. Não adianta dar nome de santo, não adianta fazer coisas e planejar se esse planejamento não for transformado em ação, em trabalho na vida dos filhos, e apenas dizer, ó Senhor, cuida deles. Por outro lado, filhos que são convertidos aos pais, eles têm a consciência de que não estão fadados a repetir os mesmos erros dos seus pais. Filhos convertidos aos seus pais, eles não atribuem ao tempo a cura dos ferimentos da alma. Não ficam apenas pensando, tudo vai se resolver em algum momento. Porque não funcionou com Davi, não funcionou com Absalão, não funcionou com Absalão. Filhos convertidos aos pais tomam cuidado de não caírem na teia das amarguras familiares. É preciso nos convertermos uns aos outros pela ação de Deus, para que a terra não seja ferida com maldição, como aconteceu na vida de Davi. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, nesse momento,
eu apresento da tua igreja. Certamente, ó Deus, nós precisamos do teu auxílio para que nós tenhamos, ó Deus, uma geração de pais e de mães que tenham a responsabilidade de não serem omissos ao que a Bíblia diz, para não sermos omissos. Pessoas que têm a capacidade de olhar nos olhos uns dos outros, de se importar com as falhas, de chorar pelo pecado e de resolver e não apenas transferir a responsabilidade. Eu peço que o Senhor me ajude como Pai, para que eu saiba que o meu ministério é primeiramente com o Senhor, em segundo lugar com a minha esposa, em terceiro lugar com o meu filho. Eu peço a Deus que o Senhor possa colocar essa consciência, esse temor, para que nós possamos ter uma geração que virá depois de nós, filhos ainda melhores do que os seus pais, porque não adianta nós pensarmos, ó Deus, acerca de um mundo melhor para os nossos filhos, se os nossos filhos não forem melhores para o mundo. E se isso não acontecer, é justamente o que o profeta disse: o Senhor virá e ferirá a terra com maldição. Então converte a Deus nossos corações, faça com que nós possamos andar integralmente nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu passo a palavra para o presbítero Marcelo, que conduzirá a ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar início à ministração da ceia do Senhor. Quero relatar para os irmãos que no dia de hoje nós não temos aquela janta comum que nós temos na ceia, devido a essa situação aí que se encontra, essa gripe da Covid. Achamos melhor não ter a janta. O pastor ele está em descanso com seu pai, hoje não está aqui conosco, mas o próximo domingo já se encontra conosco aqui. Eu convido os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 11. Amém? Nós temos o hábito de ler esse texto a partir do 23, mas eu vou ler ele a partir do 17, para que a gente tire uma compreensão melhor da Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo a partir do 17. E diz assim a palavra do Senhor: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. O apóstolo Paulo, ele diz: o que eu vou falar para vocês agora não me alegra. E no 18 ele diz: porque antes de tudo ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. O apóstolo Paulo, ele traz mais uma explicação aqui. Ele diz que é necessário que entre vocês aconteça alguns erros, para os que têm sede de justiça se manifestem, para que haja correção, para que haja a orientação.
No 20 ele diz: de sorte que quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outros se embriagam. O apóstolo Paulo, ele traz aí também uma explicação, que algumas pessoas chegavam mais cedo e já ia jantando, já ia comendo, e esquecia dos irmãos que ainda não havia chegado. E quando chegavam alguns irmãos depois, estava ali faltando alimento para eles, e outros já estavam fartos demais. No 21 ele diz: porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim tem fome e outro embriaga-se. No 22: não tende porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Paulo está aí orientando a organização da igreja, a vida em unidade, olhando um para os outros, não se preocupando com o outro irmão, na necessidade, e espiritualmente também. Justamente é chamado o momento da ceia, o momento de comunhão, o momento de louvar a Deus. E aqui no 23, o apóstolo Paulo ele começa a partida explicando a respeito da administração da ceia. E ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que come este pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O apóstolo Paulo ele traz aqui no 27 uma explicação que é comer indignamente, que é partir o pão, participar do cálice, participar da ceia indignamente. Paulo ele relata que as pessoas que não têm comunhão com o corpo, ele está relatando sobre isso. Se você não está bem com o corpo, se você não tem comunhão, se você não se preocupa com o seu irmão, com o irmão que faz parte da caminhada com Cristo com você, se você ali não se preocupa, é isso que Paulo está falando de comer indignamente. Amém? Ele diz no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O apóstolo Paulo ele está pedindo que os irmãos devem se examinar. Como é que você está com o corpo de Cristo? Como é que você está com a igreja? Como é que você está na sua comunhão com os irmãos? E Paulo diz, examine-se. Como você vive? E esse examinar é que a gente, se tiver algo contra seu irmão, vá até ele, confesse, peça perdão, cele a união novamente. E ali Paulo diz, coma e beba, não deixe de cear por algo pequeno, por algo que o inimigo tem colocado na sua mente. Não deixe de viver a ceia do Senhor por conta disso. Tire de dentro do seu coração, da sua mente, tudo aquilo que não agrada a Deus. E vá lá e ceie e coma.
Por isso que essa responsabilidade de examinar a si mesmo é da própria pessoa. A própria pessoa é que tem que se examinar. Essa questão da dignidade de ceiar, da liberdade de ceiar, da liberdade de partir o pão junto com o corpo e ali partilhar também do sangue do Senhor. Essa responsabilidade vem completamente da própria pessoa. No 29 ele diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Justamente aqui o apóstolo Paulo ele explica que as pessoas que bebem indignamente, às vezes, as pessoas têm problema com o corpo, têm problema com algum irmão, não está discernindo o corpo, não está vivendo em comunhão com a igreja, mas mesmo assim diz assim: não, eu vou cear, isso não é nada demais, isso não vai me atingir, é só um pedaço de pão, é só um cálice. Mas o apóstolo Paulo ele diz: ó, se você bebe indignamente, se você não está discernindo o corpo, se você não está bem com o seu irmão, ele diz: ó, o que você está fazendo, bebendo indignamente, é para a sua própria condenação. O apóstolo Paulo ele traz uma reflexão da própria pessoa, que a pessoa ela se examine, e não que uma pessoa venha examinar o interior de uma outra pessoa. No 30 ele encerra dizendo assim: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e mortos que dormem. O apóstolo Paulo ele traz algumas explicações usando fraquezas, usando doenças e também adormecer. Todos esses 3 pontos que o apóstolo Paulo ele cita aqui são espirituais. Ele diz: ó, por isso que há pessoas que dormem, que não compreendem as coisas, estão doentes, estão enfermos espiritualmente. E também ele traz essa questão de fraqueza. Por isso que algumas pessoas estão fracas, porque não estão discernindo o corpo, porque estão muitas vezes ceando por ceiar, estão comendo pão, bebendo cálice. O apóstolo Paulo ele diz: ó, há muitos fracos, doentes e algumas pessoas que dormem por conta dessa situação. E ele encerra esta palavra na ministração da ceia do Senhor, fortalecendo aí a igreja de Corinto, com essa primeira carta, dessa ministração da ceia. Quem pode ceiar? Quem pode ceiar é alguém que proclamou a sua fé em Jesus Cristo, alguém que já confessou Jesus como Senhor e seu Salvador, e alguém que recebeu o batismo, alguém que foi discipulado, alguém que compreende o que está vivendo em relação à ceia, alguém que já recebeu da parte do Senhor a unção de viver a obra, de viver a comunhão. E nesse momento, nós vamos dar início a esse momento maravilhoso, esse momento de comunhão, esse momento que é dedicado ao Senhor Jesus. Até quando? Até que Ele venha. Nós vamos viver esse momento de ceia, de comunhão. Eu convido aqui à frente os oficiais da igreja, para que assim nós estejamos vivendo essa obra maravilhosa do Senhor Jesus, o momento da ceia, para que os irmãos compreendam. Nós vamos organizar aqui 3 filas. Vamos
Vamos organizar e vamos viver esse momento. Aquele que estiver sendo discipulado, preparado, para que no momento certo seja batizado, para que estejam todos juntos, ceando, partilhando do corpo, do pão, da comunhão em Cristo Jesus. Devemos desejar que o Senhor volte para que nós estejamos juntos com Ele. Queria convidar a diaconisa Vânia para estar orando pelos elementos da ceia. Amém. Nós vamos ter 3 filas. Temos um aqui à direita, temos aqui à esquerda e um aqui também no meio. Os irmãos podem se deslocar. Pode vir. Aos que estiverem sentados, eu convido a ficarem de pé. E diz assim a palavra do Senhor: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo.
Tomamos todo o corpo do Senhor. E tomando o cálice, rendeu graça e deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Bebemos o cálice do Senhor. Curve sua cabeça. Vamos orar a Deus. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de juntos, nesse momento, Senhor, em memória do Teu santo nome, estamos aqui ceando, Senhor, partilhando do Teu corpo, partilhando do Teu sangue, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua graça maravilhosa, pela nova aliança que o Senhor assim concebeu para cada um de nós. Ó Pai amado, permite que muitas vezes estejamos, Senhor, partindo o pão, bebendo o cálice, em memória do Teu santo nome. Venhamos, ó Pai, aqui neste momento e agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Estamos encerrando esse momento de culto de ceia. Que Deus esteja abençoando a vida de todos, levando vocês às suas casas em segurança, debaixo da guarda do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica. Que o amor do Eterno Pai, a graça e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. E a pessoa que está do seu lado, foi bom você ter